dia para mais um desafio de Provérbios. Hoje, capítulo 6. Provérbios de sabedoria. Provérbios, ele ajuda a ter entendimento das coisas, a ter conhecimento. Como Provérbios mesmo fala, as pessoas jovens aprendem a ter juízo, paciência, ensina a viver uma vida correta, justa, honesta, a ter uma liberdade, a como cuidar do dinheiro. Então, Provérbios é sabedoria pura, a como vivermos de uma maneira que o meio que a gente vive se torna um meio agradável de viver, porque é muito bom conviver com quem tem sabedoria. Então, a sabedoria, ela conserva a vida da gente. A sabedoria, ela traz uma vida mais tranquila, uma vida mais longa. Então, tem vários benefícios de adquirir sabedoria. E para ter sabedoria, primeiro é preciso temer a Deus, o Senhor. É Ele que nos dá a sabedoria. E provérbios são conselhos e são ordens também do próprio rei. Então, vamos para o primeiro versículo do capítulo 6. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e foi preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Eu lembrei de uma história que a mulher me contou, que ela veio me falar que ela estava muito endividada, que ela não tinha dinheiro, que ela não tinha cartão de crédito, que ela não tinha nada, que ela dependia totalmente do marido e que ela queria separar do marido, mas por conta do financeiro ela não conseguia largar, que o marido não tratava ela bem, que o marido deixava passar dificuldades dentro de casa e que na casa dela não tinha nada. Eu falei, nossa, mas vamos começar por partes. Por que você não tem cartão de crédito? Por que você não consegue juntar um dinheiro? E aí ela falou assim, eu emprestei meu cartão pro meu sobrinho. Meu sobrinho usou todo o limite do meu cartão e não me pagou. Aí, na mesma hora, eu lembrei de Provérbios, porque é um conselho que evita a gente cair nessas armadilhas. A gente querer ajudar o outro sem a gente poder. E ela estava toda ferrada financeiramente, com problemas financeiros, porque ela emprestou o nome dela. E isso é um conselho de sabedoria de Provérbios. Nunca empreste seu nome, nunca seja fiador de ninguém. Porque se você não tiver como pagar a dívida, seu nome vai sujo, você vai perder sua reputação, você vai ter prejuízo financeiro. Então ele fala, nunca você é fiador de alguém, nunca seja fiador de uma pessoa que você não tem condição de pagar a dívida. A não ser que você empreste e tá tudo bem se a pessoa não pagar. É aquele risco que você assume. Não, se a pessoa não pagar, isso não vai me endividar, isso não vai acabar com o meu nome, eu vou conseguir pagar, porque quando você empresta o seu nome, empresta cartão de crédito, empresta dinheiro, você está assumindo um risco muito alto a pessoa não pagar. E às vezes não é nem porque a pessoa é desonesta, às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa que paga as contas dela. Só que se acontece alguma coisa que está fora do controle até mesmo dessa pessoa, pode ser uma pessoa honesta, mas se ela não conseguir pagar, ela vai fazer o quê? Ela não vai conseguir pagar, então você vai tomar um prejuízo. Então esse é um conselho de sabedoria financeira. Não seja fiador de ninguém. Aí ele fala, então meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Se você empresta seu nome, você está nas mãos dessa pessoa. Você entregou, depositou toda a sua confiança, a sua saúde financeira nas mãos dessa pessoa e você pode ter muitos prejuízos. Aí ele diz, mas há um jeito de sair disso, se você já está nisso.
vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Se você emprestou o seu nome, se você emprestou dinheiro, se você é um fiador que ficou ali, deu o seu nome como garantia, vá e peça para sair disso. Peça para a pessoa pagar a conta, peça para você não ser mais fiador, para você não colocar o seu... Tirar o seu nome daquela fiação mesmo que você fez. Eu lembro que uma amiga minha, ela me ligou e pediu para me ser fiadora dela. E a gente tem uma amizade de longos anos. Que era só eu dar o meu CPF, o meu nome, para me ser fiadora dela, que estava tudo certo, não precisava entrar com recursos, com nada. E, na mesma hora, eu lembrei de Provérbios. Falei assim, olha, amiga, você me desculpa, mas eu não posso. Não tem condição. Isso é uma coisa que não dá para fazer. Me peça qualquer coisa, me peça para ser fiadora. Porque é um princípio bíblico. Se a gente quebra, a gente tem consequências disso. Não durma nem descanse, saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Veja o tanto que isso é uma coisa... Você fica nas mãos da pessoa, e a pessoa, às vezes, acontece problemas na vida, como pode não conseguir pagar. Se ela não conseguir pagar, quem que vai ter que arcar com as consequências? Vai ser você. Então, isso é um princípio bíblico sobre finanças. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Outro princípio bíblico sobre finanças. Provérbios fala muito sobre a saúde financeira. Preguiçoso. Aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Outro conselho financeiro sobre finanças, sobre como a gente ter saúde financeira. Lembra que sabedoria é você ter prosperidade em todas as áreas da vida. Porque não adianta ter saúde financeira sem saúde física. Não adianta ter saúde física, mas viver sempre no aperto, viver sempre, ou não ter saúde mental. Então, a sabedoria é você saber conduzir, você saber ter saúde em todas as áreas da vida. Então, preguiçoso, aprenda a lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. O que esse Provérbios quer nos ensinar? Que a gente deve guardar dinheiro. Guardar dinheiro para as fases de crise. E todo mundo passa pelas fases. Tem pessoas que a fase é no começo do ano, que tem muitos impostos para pagar, e a pessoa se endivida. E todo ano é a mesma coisa. Fica apertado no começo do ano, no final, e aí vai levando até chegar a boa fase, que aí a pessoa já pagou as contas dela no começo do ano, já começa a sobrar mais um dinheiro, ela vai lá e gasta tudo de novo. Aí no começo do ano vem o outro aperto. Então, não querer juntar dinheiro quando está na fase boa, que aí você, eu estou ganhando bom, estou ganhando melhor, e agora eu já posso gastar um pouco mais. Provérbios nos ensina a guardar dinheiro na fase boa, que é na fase do verão, para se preparar para a fase que vai ter impostos para pagar, que vai ter fases que às vezes vem algumas contas que a pessoa não está esperando. E ele chama a pessoa que não faz isso, que não junta dinheiro, de preguiçosa. Porque essa preguiça não é uma preguiça física, não é uma preguiça de não querer trabalhar. É uma preguiça mental de raciocinar, é falta de pensar. É pensar, nossa, agora tá ficando bom, eu tenho que guardar dinheiro para quando chegar a fase ruim, a fase que eu vou ter que pagar meus impostos, ou que vai surgir uma conta inesperada. Sempre tem. A gente é feito de fases. Tem fases melhores, fases piores. Então tem que juntar dinheiro na boa fase para quando vier a fase ruim não viver no aperto. Isso é um princípio bíblico e é uma ordem também. A gente vê
como um conselho? Não, é uma ordem. E aí ele fala outro provérbios sobre finanças também. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Às vezes a gente vê, não, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. Eu trabalho, eu estudo, eu pago minhas contas. Eu não sou uma pessoa preguiçosa. Só que a preguiça não é só de trabalhar um trabalho que você já faz, ou fazer as atividades do dia a dia que você já faz. A preguiça, ela vem em forma de pensar, ou em forma de sair da zona de conforto. Porque o trabalho que você já tem, a área que você já domina, aquilo ali já é a sua zona de conforto. Você já trabalha, você já sabe o que você tem que fazer, você já estuda, você já faz um exercício físico. Por mais que no começo foi desconfortável para você fazer tudo isso, depois você já ampliou sua zona de conforto. Então, quando ele fala até quando você vai ficar deitado, quando vai se levantar, não é só para a pessoa que passa o dia inteiro dormindo, não é só para a pessoa que não quer trabalhar, é para a pessoa que não quer sair da sua zona de conforto, não quer evoluir, não quer crescer na vida, quer ficar sempre fazendo as mesmas coisas, porque nós viemos a esse mundo para crescer, para evoluir. O nosso espírito, ele deseja essa evolução. Então, quando a gente vê falar do preguiçoso, a gente pensa só aquela pessoa que não quer trabalhar. Mas a preguiça pode vir em forma de pensar em como crescer em todas as áreas da vida, como melhorar. Pode ser preguiça de você querer atingir uma meta, um sonho, ou até preguiça mesmo de buscar essa evolução espiritual. Ah, não, eu trabalhei demais, estou cansado, mereço descansar. Então, a preguiça tem várias e várias formas. Toda vez que você quer fazer uma coisa, que você quer um resultado em uma área da vida, e você fala, ah, mas eu odeio fazer isso, eu não quero fazer isso. Isso é uma forma de preguiça. Então, a preguiça vem em várias formas. E uma das formas que a preguiça vem silenciosa é a preguiça de pensar, de raciocinar. Aquela pessoa que vive no piloto automático. Vive fazendo as mesmas coisas repetidamente, querendo ter resultados diferentes. E nunca vai ter, porque a preguiça impede a pessoa de sair do piloto automático, de pensar o que eu preciso fazer para ter o resultado que eu quero na vida. Então, a preguiça, ela é muito sorrateira e ela é muito sedutora também. Porque se você não vê como a preguiça, se você não reconhece esse pecado que está te impedindo de prosperar na vida, que é uma das coisas que impede a pessoa de prosperar financeiramente na vida, é a preguiça. Tanto que vocês vão ver Provérbios falando muito sobre a preguiça e sobre adultério também, que o adultério ele é um dos pecados que impedem a pessoa de progredir, de prosperar em todas as áreas da vida, como a preguiça também. Então, o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, a preguiça é uma das coisas que mais faz a pessoa ficar pobre, na miséria, ter dificuldades financeiras. Porque a preguiça, como eu falei, pode vir em forma de pensar. Se a gente não sair da zona de conforto, não sair do automático, fazer sempre as mesmas coisas sem pensar em como mudar, a preguiça ela leva à pobreza, a dificuldades financeiras, ou somente você não progredir, ficar sempre naquela mesma vida, fazendo as mesmas coisas. Versículo 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Lembre-se que a gente falou na primeira live, no primeiro capítulo, sempre que tiver um ponto ou uma vírgula, você para raciocinar, para pensar, porque muitas vezes a vírgula ou ponto, ela vai linkar com a última frase do versículo, mas às vezes não, às vezes são dois conhecimentos ali
São duas formas de pensar totalmente diferentes e às vezes dá essa confusão. O que uma coisa tem a ver com a outra? Às vezes não tem nada, às vezes num provérbio ele fala duas coisas diferentes. Então é bom a gente se atentar a isso. Ó, o versículo 12 é só uma frase só. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Então, como reconhecer uma pessoa que você não deve andar, que você não deve se relacionar, que você não deve andar junto, porque as pessoas aprendem umas com as outras e a gente é fruto do nosso meio. Então, a pessoa que vive dizendo mentiras, que vive falando coisas, até mentiras ou brincadeiras, até mentirinhas que não é ofensivo, mas são pessoas maus e sem valor. Você vai ver logo aqui abaixo que Deus detesta a língua mentirosa. Então a mentira, ela é uma coisa muito, muito séria, muito, muito pesada. E o diabo, ele é o pai da mentira. Então uma pessoa que você não deve se relacionar com pessoas mentirosas. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Como reconhecer uma pessoa mal com uma pessoa que vive mentindo. Então não é só pessoas que são cruéis vistas pela sociedade. A Bíblia tem a régua da Bíblia é diferente. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. São pessoas que estão sempre querendo tirar uma vantagem, estão sempre querendo enganar as pessoas, até em prol de nem tem benefício financeiro, só em prol de satisfação pessoal mesmo, de querer enganar os outros. Tem prazer em enganar as pessoas, tirar uma vantagenzinha ali. Então, são pessoas maus e sem valor, que fazem tudo para enganar os outros. Tá sempre querendo tirar uma vantagem. Nem que seja emocional, nem que seja tomar alguma coisa ali da pessoa, financeiramente, emocionalmente, desestabilizar a pessoa. Tá sempre querendo enganar os outros. Nem que seja uma coisa, é uma coisa leve, é uma coisa de brincadeira. Não, são pessoas maus e sem valor. Não ande com esse tipo de gente. As suas mentes perversas estão sempre planejando mal e eles espalham confusão por toda a parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Lembra que eu falei na live, acredito que foi na live 4, que às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem com a pessoa. Nossa, mas coitada, essa pessoa nem merecia. Às vezes a gente não conhece a mente do ser humano. Essas pessoas que estão sempre contando mentiras, estão sempre tentando tirar uma vantagenzinha aqui, outra ali, sempre pessoas que querem tirar uma vantagem de alguém, de alguma forma. O que o Provérbios fala? Essa pessoa cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. São coisas que para nós como ser humano são coisas muito pequenas, são coisas tão... isso aí é da pessoa mesmo, não é o jeito dela. Mas Deus detesta pessoas assim. São pessoas de mau caráter, são pessoas maus e sem valor. Por isso a desgraça cairá de repente sobre elas e não poderão escapar. Então, além de você não poder andar com essas pessoas, porque a gente aprende umas com as outras, não seja essa pessoa, não seja pessoas que vivem contando uma mentirinha para se safar, ou também que fica tentando tirar uma vantagem aqui, outra ali. Não faça o que é justo, que Deus honra aqueles que honram o nome dele. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta, que não pode tolerar. A primeira é o olhar orgulhoso. Tem outro provérbio que fala assim, que Deus odeia todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Então o orgulho, ele é muito espiritual. O orgulho, quando a pessoa ela tem orgulho, ela e o orgulho se tornam uma só pessoa. Porque a pessoa orgulhosa, ela é o seu próprio Deus. Então é uma coisa que Deus detesta, é o orgulho. É o olhar orgulhoso. O segundo é a língua mentirosa. A mentira, ela tem um peso muito, muito grande. Então nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, nem fale palavras que machucam, palavras que não ajudam em nada.
não é a verdade sempre tem que ser dita, mas a verdade que não precisam ser faladas. Tem coisas que a gente pode sim se controlar, não falar. Mãos que matam gente inocente. Então perceba que Deus coloca no mesmo patamar um assassino e uma pessoa mentirosa, para você ver o tanto que a mentira para Deus ela é abominável, ele detesta, assim como o orgulho também. A mente que faz planos perversos. Essas 7 coisas são pessoas maus, que Deus não tolera esses comportamentos. A mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, são pessoas que estão sempre buscando fazer alguma maldadezinha, nem que seja pequena, só por satisfação pessoal. A testemunha falsa que diz mentiras, a pessoa que fala mentira a respeito das outras pessoas, que mentem assim, descaradamente e contam mentiras, coisas que não é verdade. E a pessoa que provoca brigas entre amigos. Deus odeia a desunião, Deus odeia as pessoas que estão sempre fazendo briga, contendas umas com as outras. E olha como é a régua de Deus, como que ele mede. A língua mentirosa tem o mesmo peso que um assassino, que pessoas que matam gente inocente. A mesma pessoa que faz planos perversos, planos para fazer mal para as pessoas, tem o mesmo peso que as pessoas que provocam briga entre amigos. Então, não é uma coisinha pequena, não é uma coisa banal. Para a sociedade pode ser uma coisa normal, comum, porque a maioria faz. Quando a maioria faz uma coisa, aquilo se torna uma coisa comum, mas para Deus é abominável, Deus detesta. E se você quer adquirir sabedoria, isso é conselho de sabedoria, isso é ordem do rei e conselho de sabedoria. Não faça isso se você quer ser uma pessoa sábia. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. A vantagem da sabedoria é que ela traz a vida longa, ela traz riquezas. Então, se você quer ter sabedoria, evite essas 7 coisas. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Isso tudo vai de caráter mesmo. A pessoa que não tem caráter, ela faz essas coisas. Os perigos do adultério. Então veja, vocês vão perceber durante todos os capítulos de Provérbios, durante esse desafio, Provérbios fala muito sobre 2 coisas. Adultério e preguiça. Porque são 2 coisas que impedem muito o ser humano de prosperar. E o orgulho também. Quando você vê enfatizando muito a preguiça, o adultério, o orgulho, é porque são coisas que quem comete é um erro assim, gravíssimo para prosperar na vida. Financeiramente, emocionalmente, na saúde, porque sempre um vai levar as consequências de outro e assim você vai minando a sua saúde no geral, financeira, emocional, física, espiritual. Então você vai ver falando muito sobre o adultério, a preguiça e sobre o orgulho também. Versículo 20. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. E ele está ensinando a gente a ouvir os conselhos dos pais. Porque eles têm mais experiência, eles já têm uma bagagem, geralmente eles querem o melhor para os filhos. Guarde sempre as suas palavras gravadas no coração. Escute bem os conselhos dos seus pais. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são a luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Então, aqui conselhos para ouvir os conselhos dos pais. É claro que os conselhos dos pais tem que ser de acordo com o que a Bíblia ensina.
Porque se os pais ensinam coisas diferentes, então você deve ouvir o próprio manual da vida, a própria vontade de Deus. Geralmente os pais querem sempre o melhor para os filhos, então eles vão dar sempre os melhores conselhos que eles podem. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Aí ele já dá um conselho de sabedoria aqui. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Então, ele já está falando um conselho contra o adultério. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Ele está dando conselho para os homens, porque o homem tem mais essa tendência de cair no pecado da imoralidade sexual, do adultério, que o homem é mais suscetível para isso. Só que um conselho para todo ser humano, para a mulher também. Não caia na sedução de um homem que é casado, ou um sexo fora do casamento. Então, ele está falando aqui sobre o perigo do adultério, que é a imoralidade sexual, que é o sexo fora do casamento. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Olha o tanto que ele enfatiza o adultério. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Então, você percebe que o adultério não é só um homem que fica com a mulher casada, um homem que fica com alguém fora do casamento, é um homem que se dorme com uma garota de programa, pode ser um relacionamento também que nem tudo que é sexo fora do casamento é considerado prostituição. Então pode ser não remunerado também. Quando a gente pensa em prostituição, é só aquela mulher que cobra, homem também faz programa. Mas a prostituição é o sexo fora do casamento. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Que ele faz uma analogia. Olha, se você não for pego, não vai acontecer nada. Só que se você for pego no adultério, ficando com uma mulher casada, vai dar muito, muito problema. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Quantos homens já morreram, já perderam sua vida por conta de adultério, de ficar com mulher casada, que foi seduzido pela beleza, pela tentação de ficar com uma mulher que já tinha um marido. Então, isso é uma falta de juízo, como Provérbios fala. Passará vergonha, levará uma sua e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo a porção de presentes não acabará com a sua raiva. É interessante esse Provérbios 35, que ele fala sobre os presentes. Porque presentes, tem um provérbio que fala assim, ó. Se alguém estiver com raiva de você, dê um presente em segredo a ela e essa pessoa acabará com a sua raiva. E as pessoas faziam muito isso. Quando queriam se reconciliar, davam um montão de presentes. Ou quando queriam conversar com alguém importante, ia lá e levava um monte de presente antes. Então, presentes eram uma linguagem de amor ali para a união, para a reconciliação. Era uma forma de agradar a pessoa, para a pessoa conversar ou para a pessoa perdoar. Só que aqui ele fala que no adultério não adianta você dar vários presentes, porque nenhuma porção de presentes acabará com sua raiva. Então ele fala que nesse caso específico, não adianta você querer dar um monte de presente para o marido, porque não vai resolver. Nesse caso não resolve. Então é bem interessante porque lembra uma forma de persuasão, uma forma de fazer com que a pessoa te perdoe,
acabe com a raiva dela, com que a pessoa queira conversar com você, quer dar vários presentes para a pessoa para acabar com a raiva dela. Só que nesse caso específico ele fala, não adianta. Não adianta você fazer nada, você tá ferrado se você fizer isso. Se você não for pego, acredito que um pouco do adultério vem muito pela adrenalina de se eu não for pego vai dar certo. É porque se você não for pego, não vai acontecer nada, tá tudo bem, não vai acontecer nada perante a sociedade. Porque para Deus não passa batido. Agora, se você for pego, vai dar muito ruim. Você vai perder o seu nome, você vai ficar desmoralizado. Você pode apanhar e pode até morrer. Então, tem várias e várias consequências do adultério. Quando ele fala sobre o adultério de ficar com a mulher casada e as consequências, é só mais uma das consequências que o adultério traz. Nunca caiam nessa armadilha. Adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. Porque quando você se relaciona com uma pessoa, você se torna uma só pessoa com ela espiritualmente. Então, fujam da imoralidade sexual. Fujam do adultério, porque o adultério vai impedir você de prosperar na vida. E se você prosperar e cometer adultério, você vai cair. Tantos homens que já caíram, financeiramente falando mesmo, por conta de adultério. E a preguiça também. Fujam da preguiça de pensar. Para pensar racionalmente, não viva no piloto automático. E outro conselho de sabedoria também é aprenda a ter humildade, que o orgulho leva a pessoa à destruição. Tirando essas 3 coisas da vida, você já aprendeu muito mais sabedoria que você ia aprender uma vida inteira. Se você tirar essas 3 coisas da vida, o orgulho, a preguiça, e controlar o seu instinto, o seu impulso sexual, você já está 60% aí no caminho. Os outros é temer o Senhor e fazer tudo que Ele quer. Toda a vontade dele, porque essa já é o começo da vontade dele. Você não ter orgulho, você não ter preguiça e você fugir da imoralidade sexual. Então é isso. Amanhã nós vamos ter o Provérbios capítulo 7 de sabedoria. Gente, não fiquem só no estudo, comecem a colocar em prática. Muitas vezes a gente vê, acha legal, nossa, que bom, mas logo depois a gente volta para a nossa rotina e esquece dos conselhos de sabedoria, das ordens do rei. Então, não fique só estudando, coloque em prática. A diferença para o tolo e para o sábio é que o sábio ele pega o conhecimento adquirido e coloca em prática. O tolo busca sempre conhecimento e não aprende nada porque ele não coloca em prática. E isso está em Provérbios também, que é um conselho de sabedoria. Então, pega o conhecimento que você aprendeu, já começa a colocar em prática no dia a dia, para você colher os frutos da sabedoria. Então é isso, tenham todos um bom dia e até amanhã.